A nossa região ela é bem dividida. Nós sabemos que passamos por 6 meses bastante chuvosos e 6 meses bastante seco. Nesses 6 meses de seca que nós enfrentamos e que nós já estamos vivenciando aqui na nossa região, na nossa cidade de Rolim de Moura, as famílias procuram buscar muitos banhos, né? Muitos rios, muitos lagos, alguns vão pescar. E é nessa época também que o cuidado tem que ser redobrado. Cuidado com o quê? Com afogamentos e também o cuidado com bichos embaixo d'água. Então a gente veio hoje até o Corpo de Bombeiros para conversar com o Sargento Edson e ele vai passar aqui algumas dicas para os pais e até mesmo para os adultos que procuram esses banhos. Muita atenção, principalmente nessa época. Sargento, nós passamos por uma situação bastante difícil nesse final de semana, foi o afogamento de 2 crianças. O fato chocou a população de Rolim de Moura, mas infelizmente acaba sendo bastante comum nessa época seca. Não só o afogamento de criança, mas também de pessoas que às vezes entram na água alcoolizada, adultos que não sabem nadar, enfim, é bastante frequente ocorrências como essa, ocorrências assim nessa época seca. Qual que é a dica que vocês do Corpo de Bombeiros que se deparam com essa situação, qual a dica que vocês deixam para quem está em casa? Primeiramente, boa tarde. Sabemos aí que essa semana e a semana passada foi 2 semanas difíceis aqui para a cidade, né? Com algumas ocorrências assim complicadas mesmo, difíceis. Não fui nessa ocorrência do afogamento, mas colegas de trabalho foram e falaram que a situação foi realmente difícil, inclusive o atendimento, né? Tiveram assim um lado emocional que prejudica, por se tratar de crianças. A gente, como você disse aí, as estações do ano aqui são bem definidas na nossa região e nessa época é uma época realmente muito seca, onde os níveis dos rios se tornam baixos, começam a surgir algum local de praia, algum local onde as pessoas levam suas famílias para passarem um tempo de lazer. E muitos desses locais eles se tornam um tanto quanto um risco elevado, até porque o local às vezes é raso, aparentemente, e do nada às vezes se torna um local profundo mais à frente. E como é um local de rios, de lago, a pessoa que está lá no local não tem muito conhecimento do ambiente, acaba ocorrendo algumas situações que pode levar a um afogamento. O que a gente tem a deixar de recomendação é que as pessoas que forem adentrar a água nessa época, ou em qualquer época que seja, mas nessa época é bem mais corriqueira essa prática de ir para a beira de rios e lagos para terem esse local como lazer, a recomendação que a gente tem é que vá com cuidado, que faça uso moderado de bebida alcoólica e caso exagerar, alguém que esteja melhor ali em condições, não deixar essa pessoa adentrar o rio, porque a água numa profundidade, qualquer profundidade, mas numa profundidade maior que a nossa estatura, ela se torna muito perigosa, principalmente para crianças e para pessoas que às vezes estejam embriagadas e não tenham condições, não tenham as perfeitas forças físicas para sair dali. A pessoa que não sabe nadar também é uma situação muito complicada, porque a água é um meio líquido ao qual não estamos acostumados. Então, quando nos deparamos com uma situação que não dá pé, que é muito fundo, e você não tem aquela habilidade de estar na água, você se apavora e o risco de você se afogar é muito grande, tanto devido à profundidade da água quanto o próprio apavoramento da pessoa. Então o que a gente solicita e que a gente pede é que redobre os cuidados, que vão para seus lazeres a próxima rios, lagos, mas que tenham muito cuidado em relação à criança, pessoas embriagadas, a idosos, ao entrar da água, cuidado. Conheça bem o ambiente que vocês vão para não ter nenhuma surpresa desagradável. E muitas pessoas, sargento, que almoçam também no rio e acabam entrando na água com o estômago cheio, ainda na barriga cheia, né? Isso também é muito perigoso. Exatamente, é uma situação onde causa um certo risco de congestão, que é conhecido, porque a gente se alimenta e às vezes as pessoas exageram um pouco, é final de semana e tal, e exige do estômago uma grande quantidade de sangue para fazer a digestão da comida, e aí quando a pessoa vai para a água, começa a forçar outros membros, né, outro grupo muscular, força muito outro grupo muscular, o sangue direciona para aquela localidade, tipo braços e pernas, que no nado, né, exige muito sangue nessa região. Ocorre que falta sangue no estômago para fazer a digestão, o bolo alimentar cresce e acaba gerando a congestão.
Então, por isso é necessário dar um tempo, né, após a alimentação, deixar a comida digerir bem para depois você ir para a água e tomar muito cuidado para não ter nenhuma surpresa desagradável no nível da água, nas condições do terreno ali. Além de tudo, tem um risco de animais tipo jacaré, peixe elétrico e também da sucuri, né, que queira ou não pode ser encontrado na nossa região aí com muita facilidade. Então são riscos que a gente está correndo. Então quando formos para a beira de um rio, de um lago, para nos ter um lazer ali, um final de semana agradável com a família, que tomamos todos os cuidados necessários para não ocorrer um acidente.